Então, nesse vídeo, a gente vai trabalhar para poder passar os dados que estão vindo do próprio formulário para dentro do banco de dados usando o Models. Então, vamos lá, vamos criar aqui um Models, tá? Vou vir aqui, vou criar um Models com os mesmos campos que tem lá no formulário. Fazer o seguinte, vamos copiar esse formulário aqui, para ficar bem mais fácil. Vamos voltar aqui no Models, vamos dar um paste nesse cara aqui, vai dar erro, não tem problema. E aqui a gente coloca models.model. Aqui a gente coloca models também. Models. Deletar esse cara aqui. E aqui a gente coloca models também. Models. Era só isso que a gente precisa, tá? Já tem e-mail field, models, tudo certinho aqui. E aí, aqui que a gente precisa fazer? Coloca def, init, self, dois pontos. Aí a gente coloca return, str, self, ponto, primeiro nome. Opa, Ctrl+Z, Ctrl+S. A gente precisa passar esses valores para o banco de dados, ou seja, a gente precisa fazer a reflexão desse model com o banco de dados. Então vamos lá, vamos criar aqui um novo terminal. A gente já vai ativar aqui para a gente. Já dá um clear. E aí, não é meu formulário, é meu model, mas poderia ser qualquer nome, tá? Meu model, vou dar um Ctrl S aí. E aí a gente faz o que? A gente tem que fazer a migrations, né? Então vamos lá, Python, manage.py, make migrations. A gente coloca o nome do app, form app, vamos dar um enter. E ele já fez a migration aí do form app. Já tem aqui o initial. E agora a gente vai fazer o migrate nesse form app para poder fazer a reflexão, refletir esses valores dentro do banco de dados. Então vamos colocar aqui migrate, vamos dar um enter. E ele já fez essa migration aí do banco de dados e essa tabela foi criada. Vamos lá no admin, colocar aqui from models, import, meu model admin.site.register, meu model. E aí vamos criar um super usuário. Então vai ser Python manage.py create super user. Vou colocar aqui qualquer valor, vou colocar só admin mesmo, sem e-mail, colocar um password. Perfeito, criei um super user já. Então, se a gente fazer o seguinte, se a gente vier lá no website, e aí a gente colocar aqui admin, logar, meus módulos já vai estar aqui, tá? Para resolver aqui, eu coloquei o init em vez de str. Acontece ao vivo, é assim mesmo. Bora voltar lá. Aqui a gente já pode colocar os valores que a gente precisa, tá? Então aqui a gente pode colocar o primeiro nome. Aqui não vai ter a validação que a gente colocou, mas a gente pode fazer essa validação dentro do admin, mas é outro tipo de validação, tá? Então aqui a gente pode colocar aqui primeiro nome, Manuel. Aqui a gente pode colocar Ferreira. E aqui a gente colocar um e-mail qualquer. E-mail, arroba e-mail.com. Save audio nome. Você viu que aí que não bateu, tá? Então aquilo ali é só para no nível de aplicação, não no site do admin. No site do admin precisa fazer a criação lá dentro para poder listar aqui, tá? Então beleza, vamos voltar lá para padrão do projeto. E agora a gente já criou aqui e a gente precisa passar esse model para dentro da view, tá? Então, como é que a gente faz para poder passar esse model para dentro da view? A gente precisa fazer o seguinte, vamos deletar esse cara aqui e aqui a gente vai chamar o meu model, né? Primeiro a gente tem que fazer o import, então vamos lá. cc from.models import meu model, tá? E aí a gente coloca aqui meu model igual meu model, chamada vazia, da maneira que eu expliquei para você, do outro jeito, em vez de objects.create, eu vou fazer dessa maneira, tá? Vou estar abrindo aqui, e aí a gente coloca campo por campo. Quais são os campos que a gente precisa? Tem, vou entrar no Models lá, primeiro nome, último nome e e-mail. Vamos voltar para View, então vai ser lá, primeiro nome,
igual. Aí a gente chama form.cleaned data, como é um dicionário, a gente coloca aqui primeiro nome, e aí a gente copia esse valor aqui. Não precisa ficar colocando toda hora. Vírgula aqui, último nome, igual. Dá um paste, aí a gente coloca o último nome aqui também. Vírgula novamente. Opa, aí colocar e-mail, igual. E aí a gente coloca o e-mail aqui, tá? Vou dar um Ctrl S. Não, a gente não pode esquecer de salvar, né, esse valor no model.save. A gente salvou aqui e existe um probleminha aqui, né? Como a gente deletou aquilo ali também, a gente não pode usar o render. A gente precisa dar um redirect. Eu até deixei aqui o redirect pronto, porque eu estava fazendo dessa maneira com o render para poder mostrar na mesma template, tá? No mesmo, não na mesma template, no mesmo view, os dados que foram listados, tá? Então, no caso, como a gente está usando o model aqui, não precisa mais usar o render, porque não é legal. A gente precisa dar um redirect aqui. Vamos deletar esse cara. Vamos dar um redirect. Vamos colocar a view aqui de dados, tá? Vou colocar aqui, ó, dados. Essa view ainda não existe, não se preocupa. E aí vamos criar uma nova view. Ele vai salvar aqui, tá? Salvou os valores, deu save. Dá até um espaço aqui. Salvar os dados do banco de dados. Rede para a view dados. Vocês vão entender. Vou dar um def aqui. Def dados. Pode ser qualquer nome. Request. 3 pontos. Colocar template. Igual. Aí a gente coloca lá form app barra dados.html. E aqui o contexto igual meu model.objects.all. Aí a gente dá um return render request vírgula template vírgula novamente. Aí a gente coloca o contexto, tá? Então é só isso que a gente precisa. Aí lá no form app, os dados, em vez de a gente colocar dessa maneira, a gente vai fazer o que agora? A gente precisa colocar um for loop aqui, né? Como é que a gente fez? Calma aí, deixa eu voltar lá no view. Template, aqui não é o contexto, aqui é o dados. Dados. Agora vem o contexto. Contexto igual. Colocando, seguir o padrão. Dados. Dois pontos. Dados. Tá? Porque essa query tem que ser passada para dentro da template. Aí entrando na template lá, a gente abre aqui for loop. Precisa começar aqui por dado em dados. E aqui a gente termina o end for, tá? Pontos and for. Isso como vocês já sabem. E aí, em vez de a gente usar o form, a gente coloca aqui, ó, dado. E aqui em form também. Dado. E aqui também. Poderia usar um nome melhor, mas vai esse mesmo. Vamos dar um tab aqui. E aí, a gente coloca um BR aqui só para poder separar. BR, os pontos, ponto S. Por dado em dados. E aí, vamos voltar lá para vocês entenderem o que aconteceu. Poder simplificar. A gente tirou aquilo lá, tá? Então, no caso aqui, quando a gente passar os valores do formulário, esses valores serão inseridos, vai checar se eles são válidos. Se forem válidos, esses valores serão inseridos no model e será salvo e depois enviado para o banco de dados. Assim que isso for feito, ele vai redirecionar esse valor, esse request aqui, um get, para esse view chamado dados. Mas antes de tudo, a gente precisa criar uma URL, senão ela não vai ler. Ctrl C aqui. Então, path novamente. Aqui a gente vai colocar dados, os pontos. Vou chamar a função dados aqui também. Aqui vai ser dados também, tá? Dados. E aqui vai ser dados também.
Ctrl S. Nesse redirect aqui, ó, que eu coloquei, eu posso colocar tanto assim, como o nome da função também, tá? Ou eu posso colocar o nome, vou colocar aqui, ó, o caminho da URL. Essas três maneiras funcionam, mas eu vou colocar só o nome por enquanto, tá? Então, ele vai criar aqui o MyModel e vai dar um redirect para a pasta de dados, onde a gente vai ver esses valores sendo mostrado na aplicação. Então, tá aqui, já está tudo feito. Vamos lá. Vamos lá para o formulário. Feito, vamos dar um refresh aqui. Vou colocar aqui o primeiro nome. Lembrando que a gente já colocou um valor lá pelo admin, tá? Então, provavelmente a gente vai ver um e-mail com um valor diferente, provavelmente. Vamos colocar aqui Manuel Aparecido. Aí vamos colocar o e-mail aqui, Manuel A, aí a gente coloca arroba xyz.com. Vamos dar um enviar, vai dar o redirect e já vai trazer os valores da maneira que a gente planejou. Então lembra que a gente colocou aqui, ó, Manuel Ferreira, lá no admin, que ele estava com arroba e-mail, então ele já vai aparecer aqui, porque é o que está mostrando no banco de dados. Vamos colocar outro valor aqui. Vamos colocar outro valor. Então vamos colocar aqui Suzana Arruda. Aí vamos colocar aqui Suzana. Suzana Arruda, arroba xyz.com. Se a gente dá um enviar, ela já foi inserida no banco de dados e já foi feito o redirect para cá e os valores já foram retornados, tá? Vamos testar lá para ver se o valor foi passado corretamente. Vamos colocar em vez de XYZ, vamos colocar um Outlook aqui. Supor que ela esqueceu. Em vez de colocar Suzana, vamos colocar Suzane. Em vez de colocar Ruda, a gente coloca Oliveira. Vamos tentar enviar. Ah, olha só, a validação não deixou passar. Então vamos voltar lá. Vamos colocar aqui, em vez de ser Outlook, vamos colocar aqui XYZ. Vamos dar enviar. E aí foi criado Suzana Oliveira. Continuou Suzana Arruda, que eu esqueci de mudar, XYZ. Porém, tem uma coisa que eu preciso mostrar para vocês, que é a questão do formulário. Se vocês verem aqui, a gente está com esse formulário aqui, que está passando, a gente pode passar qualquer valor aqui. No Django, existe um formulário chamado Model Form, que a gente pode usar o próprio modelo que foi criado para poder trazer os campos daquele modelo como os campos aqui. Porque se você dar uma olhada aqui, ó, é basicamente a mesma coisa. Então, Django, os desenvolvedores de Django já pensaram nisso. Aí a gente pode, em vez de a gente criar um formulário dessa maneira, a gente pode vir no formulário e criar um Model Form para poder estar trabalhando com os campos do model, já trabalhando já com o clean data dela, para poder colocar aqui. E ao invés de ser forms.form, vai ser forms.modelform. E a gente vai só trazer o nome dos campos e ele já vai fazer a validação já de uma maneira bem facilitada. Então no próximo vídeo eu vou estar explicando isso para vocês.